Como é que foi para vocês a questão de saber que seu marido ia estar na estrada? Você apoiou, falou, nossa, vai dar certo. Aí quando deu, falou, caraca, cadê? Não vem, não volta? Como é que foi? Quando foi que a ficha caiu? Como é que foi o processo? Como é que foi? É que agora perguntar isso num pós-pandemia tá delicinha, né? Tá tudo muito tempo em casa. Mas a Aline não vê a hora. A Aline toda hora eu ia comentar assim, isso aí. Não vai voltar para a estrada? Tem gente aqui que tá achando ruim. Não vai voltar? Não. Faz uma agenda. Eu só falei assim, umas duas. As duas, cada três. final de semana. Ó, achei aqui, Tô brincando. Mentira. Não tá, não. Não tá brincando. Não, Ó. eu gosto da minha solitude. De vez em quando é bom. O Vai voltar as João... agendas, Bona? É porque a Aline, velho, casou. Ela casou com o Cabão. Ele já era policial, né? Já tinha... Não, a gente de verdade Aí, nunca tipo assim, teve essa questão então, de aí ficar ele junto. trabalhava às vezes É verdade. 36 horas, eu não sei como que é a escala, eu não lembro, mas às vezes era 2 dias seguidos, Não, ele já chegava a ficar 7 a dias. semana toda, que era em outra cidade, né? Aí voltava e ainda Já saía ia viajar com acabando. a banda. Tal. Então a gente nunca teve. Aí Aí, quando tivemos ele na saiu da pandemia, poli- foi legal, foi muito bom, mas já. Tudo tem Eu limite. vi a pandemia, eu convivi com meu esposo, eu vi que ele é até uma pessoa gente boa. Conheci O que ele. não mudou é que ele não fala mesmo. Nem a pandemia ajudou. Só para citar aqui, foi o João Pitwalk. Pichuchu. Pichuchu, Pichuchu. O João Pichuchu mandou para todas as esposas. Quando e como foi que virou a chave e elas entenderam e aceitaram o ministério dos maridos? Vai aí, uma. A Aline já tava falando, fala aí. Também. Não, vai, Então vai, Alena. Vai aí, Eu gente. começo, então, não tem problema. Agora quer começar. Não, gente, eu Ai, fiquei Deu uma meio respirada na atrapalhada. hora que eu fui. Eu fiquei Pode meio ir. atrapalhada no começo, entendeu? você tá em Porque eu casa. não tô acostumada É isso com aí, esse tá. ambiente, Falei que ela ia ser gente. quem ia É que se falar tivesse mais. de fone, ia estar melhor ainda. Falei, ela falou que E, não. toda hora o Bona fica falando assim pra mim. Tá certo? do microfone. Tá ok? Pode Tá trazer ok? perto de você. Aqui? Então Pode- vai. Isso. Gente, tenham paciência, não é um ambiente vendo? confortável pra mim. Ai, Assim, tá ok? Tá. tá bom. Então vai. Na verdade, sobre como foi que eu reagi quando ele falou para mim, olha, isso não aconteceu. Eu não tenho uma resposta sobre uma situação específica assim. Porque desde quando, como eu falei, a gente era amigo, ele fazia parte de uma banda, e a nossa história já fazia parte da nossa história algo que a gente sonhava, desde o nosso namoro. Isso era muito real para a gente, o quanto a gente vislumbrava algo que ainda não tinha acontecido e que talvez, aos olhos de outras pessoas que não sonhassem com a gente, nem iria acontecer. Então, eu acredito que o fato da gente ser amigo antes e eu ter acesso total ao coração dele e a como ele se sentia enquanto pessoa, enquanto filho de Deus, o que ele acreditava a respeito dele mesmo, eu já entendia que era melhor a gente nem seguir no nosso relacionamento se não fosse para que eu estivesse 100% entregue com ele naquele sonho, que, na verdade, a única coisa que virou a chave, a única coisa que aconteceu é que, então, a gente sonhava junto, era muito engraçado, e provavelmente ele está assistindo, ele vai lembrar, a gente saía no nosso carro, assim, andando pela cidade, que era a nossa cidade na época, e ele falava assim, olha, a gente está em outra cidade. Literalmente ele fazia isso. Olha que legal, que diferente que é aqui. Como você está se sentindo? E agora? Moisés que eu não Moisés? diante de Nossa, Deus. Moisés? Oi? Cadê você? Eu Moisés. fui parar no... Oi? Eu sou convidada? Me Não, trata foi bem. 2 segundos, eu perdi a última frase. É que Ele quando nós estávamos juntos, como namorados, e também no começo do namoro, do casamento, e por muito tempo antes que as coisas acontecessem, e até antes que ele estivesse namorada, a gente saía para comer um lanche. E ele falava para mim dentro do carro, olha, o que você acha dessa cidade que a gente está aqui? E eu já sabia que era uma linguagem, mas é como se a gente estivesse em outra cidade. Ah, tá. E o que você acha? Fantasiava. Ele começava Olha, isso de uma forma meu lúdica, Deus. a falar do nosso futuro. E por isso que eu falo que foi muito bom namorar alguém que eu já tinha acesso ao coração, porque era meu amigo, e eu não tinha o direito de ir contra algo que ele já tinha me apresentado. Eu tinha certeza que eu estaria contra algo que Deus tinha colocado no coração. Então, quando a gente sonhava, e ele falava da cidade nova que a gente estava, e ele até fazia esses comentários, olha, mas você sabe que essa semana eu vou viajar muito. É verdade, de verdade. E ele dizia assim,
Nossa, e o tanto de seguidores que eu tenho no Instagram? Não tinha Instagram. Gente, tinha? não, Verdade. tinha, 2012 já Tava tinha, eu tô desde começando, 2009. né? é. Verdade. Moisésão deve estar Gente, vibrando de eu alegria. tenho- Oi, Mano. Moisés, Olha só. cadê você? Manda Olha mais, só, manda mais, eu tenho um mais e-mail que a munição gente pra trocou. Eu Fala tenho, do e-mail. Não, eu Qual tenho um e-mail. conteúdo? Não, o e-mail fui eu que mandei pra ele. Oi, tudo bem? E aí, como você se sente com tantos seguidores? E aí, tá cansada de... Muito bom. E aí, tá cansado de combina viajar? com ele. Eu escrevia. E aí, tá cansado de viajar? E hoje que ele tem um monte de seguidor, ele Não nem posta. É o cara, Não que, posta nada. o cara que menos mexe na rede social. Tá cansado de tanto pegar avião? Ele muito nunca bom, mano. tinha... Eu acho que uma ou duas vezes ele tinha A gente viajado. tá rindo, mas na verdade é muito É da hora. muito bonita a história. Então, quando a gente pensa, um único momento que eu posso dizer, olha, eu precisei acessar um ambiente secreto e procurar Deus e ter uma resposta a respeito daquilo, era só a seguinte pergunta: Jesus, nós estamos sonhando errado? Porque, na verdade, a gente já tinha muito certo que ia ser muito legal quando ele ficasse 20 dias fora. Isso fazia parte do nosso sonho. Nós sonhávamos juntos. Vocês já Tava calculavam dentro de isso. nós, Ok, mas né? aí Mas chegou e o depois dia. que chegou o dia? Então, verdade. só que aí a história se divide, porque foram aí o momento que eu fui acessar ao secreto foi no momento que pesou o bolso e que eu tive depressão, que aí é uma outra história. Então, infelizmente ou felizmente, porque isso faz parte da minha trajetória e do que Jesus tinha escrito para mim, e eu entendo que era assim. Às vezes, na hora que você está vivendo ali, você não quer acreditar, mas era assim. E hoje eu estou muito feliz de que tenha sido da forma que foi. Mas aí foi muito difícil, porque quando tudo começou a acontecer, eu estava extremamente depressiva, com uma depressão crônica. Ele não sabia lidar, eu muito menos. E também o nosso financeiro ficou extremamente prejudicado. Instável. Até desse lance, só para a gente citar e você continua, o Tauan. O Tauan mandou assim: Tati, como foi para você ouvir do seu marido que ele iria abandonar o emprego em que ele tinha instabilidade para viver full time do ministério? Foi exatamente Aí assim que tudo já, aconteceu. quando for falar, já responde também. Foi exatamente assim que aconteceu. Ele chegou e a gente teve uma conversa que, inclusive, nós tínhamos tido uma outra conversa com o Bruno no McDonald's. Eu não sei se ele lembra dessa cena. McDonald's, né? E ele falou. Ele falou: Lugar a gente, propício. Lembra a até o gente tem pedido. que. A gente. Tô zoando, não lembro. Para que Deus faça o que ele tem que fazer, a gente tem que estar disponível. Então, fazia parte Felipe, na época, e o Moisés, que eram aqueles que estavam ali de frente naquele momento. E ele falou isso para mim. E eu falei: ok. Nunca foi um peso para mim. Só que naquele mesmo momento em que a gente entendeu que ele ia largar tudo e que possivelmente a gente teria que dar um... Só para citar, tudo que às vezes a pessoa não viu Tá. da parte dele, ele era gerente de farmácia. Gerente de farmácia, tinha um bom salário, eu também trabalhava na época, a gente morava num apartamento legal, tinha um carro do ano não, um carro muito novo, a gente vivia Uma muito moto, bem, massa. tínhamos coisas que Eles a gente... viviam legal. muito bem, que gente. a gente tinha, nós tínhamos coisas que a gente acreditava que era sucesso, né? E diferentemente da história do Brunão, da Miriam, da própria Stephanie, que eu acho incrível, por ter nascido num ambiente diferente. Eles vieram da igreja desde muito novos e eles já tinham muita noção do que era propósito. Eu e o Moisés não tínhamos. Embora também há muito tempo na igreja, a gente foi criado e a gente cresceu para perseguir coisas. Então, para nós, o nosso sucesso, o nosso parâmetro de sucesso era o meu trabalho, que eu já estava há 7, 8 anos, que eu ganhava muito bem, e o trabalho dele. E a gente queria, então vamos construir uma casa, comprar um carro zero, aí uma viagem uma vez por ano para fora. Então a gente criava isso como bênção, mesmo dentro de um Paraguai. mesmo dentro de um ambiente profético, ouvindo a palavra de Deus, crescendo na presença do Senhor, a gente tinha como bênção uma vida bem modesta. E para nós estava tudo ok. Só que a gente, ao mesmo tempo, sonhava. E quando esse sonho bateu na porta, foi difícil entender que a gente ia ter que abrir mão. E, de fato, a gente teve. Então, só fazendo um outro resumo dentro do resumo, depois desse sim, o Morada ficou muito tempo, assim, um período sem agenda que prejudicou o nosso financeiro demais. Nada? Eu tive que passar por uma cirurgia e deu tudo errado, o valor que eu tinha para receber no Eu não no sabia INSS. que era pior, se era ter as agendas ou fazer 21 agendas e o total voltar de com nada. ofertas ser R$ 1.500. É. Nossa, mano. E Pra não todos, dá. né?
Total de todos. E eu me recordo que nesse momento foi muito difícil, porque a gente disse, meu Deus, a gente disse sim, e aí, Deus? Quando a gente responde, a gente não é cuidado, quando a gente responde, não dá tudo certo. Porque é isso que você cria. Se eu responder, ele vem na hora. E nem sempre. Porque, na verdade, era sobre outras coisas que Jesus queria falar com a gente. Era sobre o desapego, era sobre entender que não era dinheiro, que não era carro, que não era casa. E a primeira coisa que ele tirou da gente foi a casa. Não era nossa, mas a gente pagava um aluguel. Inclusive, o Moisés é aquele que ele paga, vence dia 10, ele quer pagar dia 30. Então, tipo assim, imagina chegar no dia anterior, tá, gente? No mês anterior, se ele puder ficar com um mês de folga, melhor ainda. E pedir desculpa porque colocou mais cedo. Exatamente. Então, imagina numa situação dessa, você simplesmente não ter. Você não tem. E aí, a nossa pior conversa, respondendo para ele, não foi quando, olha, eu vou deixar tudo e a gente vai perder, eu vou largar o emprego e a minha profissão, e eu sou muito bom, eu tenho 17 anos de profissão e eu sou conhecido como o melhor aqui na minha região. Não era sobre isso. A nossa pior conversa foi, é o último mês aqui, a gente tem que arrumar um lugar para morar. E aí eu tive que morar na minha mãe. E aí é uma história também ainda mais longa, dolorida, sofrida, mas muito vitoriosa, porque, enfim, quando eu saí de lá, eu consegui semear muita coisa para ela. Jesus mudou tudo. E então eu tenho dentro de mim o quê? Que nem sempre é fácil, mas vale a pena. Quando você tem a certeza que você não está fazendo a sua vontade, não é sobre o seu sonho, mas sobre onde Deus te colocou. E Deus realmente já tinha selado de todas as formas que ele faria, mas que ele não ia explicar para a gente como ia ser. Então, a nossa história é mais ou menos essa. Nunca teve explicação, como não tem hoje. A gente ainda vive fases que nós não temos explicação. Então, para nós, é muito fácil, embora em alguns momentos, como eu falei, eu tive depressão, foi difícil largar o meu trabalho. A nossa história é tão longa que daria horas e eu não daria oportunidade para as meninas para falar sobre a história delas também. Mas a nossa história, de uma forma geral, foi sempre sobre o que ele quer de nós. E o quanto a gente está proposto, o quanto a gente tem certeza de que a gente quer pagar esse preço. E só para finalizar essa parte, nesse momento de depressão, que eu fiquei num mundo escuro, num mundo paralelo, me escondi de todo mundo, fiquei muito mal. Em algum momento eu me lembro de ter falas, em momentos de discussões, assim, tinha falas tipo... essa parte também, essa parte agora. Vou contar para a Miri e para o Bruno. Eu tinha falas do tipo, você não me ama, você não está comigo, você não está do meu lado, estou abandonada, eu fiquei do seu lado sempre, agora que você está vivendo tudo, você me esqueceu. Coisas de quem está ferido, né? Porque quem está ferido, fere. E era engraçado que eu conseguia falar essas coisas pesadas no momento da briga, só que no momento que eu ia orar, eu não conseguia. Eu sabia que eu falar qualquer coisa para Deus, no meu secreto, a respeito de que, como eu gostasse que ele ficasse só comigo e abandonasse tudo, eu não tinha coragem, porque eu sabia que eu estava falando com ele, e era sobre o que ele queria. Então, esse lugar de certeza do que Deus te revelou, sabe? Que não é sempre, porque Deus não te revela coisas todas as horas, mas esse lugar de certeza de que aquilo é sobre Deus, é sobre ele, faz com que você mude rotas o tempo todo, mesmo que muitas vezes você queira ir para um caminho. Isso aconteceu há meses atrás. A gente passou por uma fase onde eu pensei em mudar uma rota. A gente pensou, parecia muito bom, e era, mas não era o que ele queria. Quando a gente acessa esse lugar, você passa qualquer coisa e tudo fica muito mais fácil. É isso. Rapaz. Caramba, já veio. Vamos pedir oferta agora. Encerrar o culto. A minha é parecida, então nem vou falar. Só pegar um gancho, que acho legal pegar esse gancho. Na verdade, estar no centro da vontade de Deus é justamente esse. Saber que você tem uma promessa de uma terra prometida, mas você tem que enfrentar o deserto. E no deserto, ele envia a nuvem e ele envia a coluna de fogo. Mas, às vezes, a gente só olha para o deserto e esquece de ver o maná caindo, a água saindo da rocha, a nuvem sendo ali cobrindo você, o fogo te aquecendo. O deserto é cheio de milagre, né? Justamente. E aí, de repente, lá na terra da promessa, né? Você precisa esforçar o braço ali para tentar ver o milagre de Deus. E no deserto é sempre assim.
Exato. A forja. Eribarácia. Dá até pra emendar a pregação já. Então vai. Não, do Bruno. Puxei pra ela. Eu esqueci qual que é a pergunta. A pergunta está dentro de a descoberta, a ficha, o entendimento de que vai ter muita estrada mais do que casa. Até então era o pensamento logo do início, principalmente quando deu certo. Quando o planeta era normal, né? Antes da pandemia. Exatamente. E como a Tati disse, são histórias muito diferentes, assim, porque quando eu comecei a namorar com o Fê, ele já fazia parte do Fazia Morada. parte do Morada. E ele já ganhava Ele já tinha saído. R$150 por mês. Você já tinha noção da realidade. Eu já entrei sabendo. diferente. Exato. Eu não tinha Exatamente. Eu olhei e falei, ai, Deus. Você já tinha isso, que pagar né? um hambúrguer, você fala. Eu brinco que eu sustentava ele com o meu salário de estagiária. Quem hoje vê essa vida luxuosa que vocês levam, né? Exato. De jatos Iates, e viagens. Eu sou da época do 10ão, que cada um pagava Vida R$10 pra ir tocar. luxuosa de esfirras. Rachava a gasolina pra tocar. Tinha que Vida pagar. luxuosa atual de esfirras e cachorro-quentes. Nós era da época do 10ão, lembra, Bruno? Tinha que juntar pra pagar. E aí, Mas assim, Stefinha? eu já entrei sabendo, né? E como a Tati disse, né? Ela deu uma explanada muito boa, nosso pastor aqui. Eu fui criada para viver isso. Então, parece que se teve um treinamento para viver de ministério, eu vivi esse treinamento. Então, essa fase de vamos abrir mão de tudo e vamos começar a viver do ministério, eu vivi na minha casa. Quando os meus pais entenderam o propósito deles na igreja e também abriram mão de uma vida... Boa. não sei se eu posso usar essa palavra, porque minha vida sempre foi muito boa, mesmo depois da renúncia. Uma vida de mais recurso. Menos, no caso. Não, antes era mais. Isso. Meu pai, ele era um super representante de uma multinacional e eu estava acostumada a ter um padrão de vida. E ali, na adolescência, ele chegou em casa e falou... E eu me lembro que foi tudo muito às claras, assim. Então... Galera, é o seguinte, o Senhor me chamou para pastorear, isso eu, minha mãe e meu irmão. Só que eu não aceito isso sozinho, porque eu não estou sozinho nessa casa e todo mundo vai ser afetado. Então, se todo mundo topar responder Jesus nessa, nós vamos encarar o que vai vir pela frente. E aí, eu e meu irmão empolgadão, demorou, né? O que vai mudar na nossa vida? Era Vamos criança lá. ainda, né? Bora. Todo dia 2 Kinder Ovo. A primeira mudança já foi essa. Não, pai, vamos viver de fé. Inclusive, nós vamos sorvete hoje. Não tem como, filho. Que dia que a gente vai viajar, Inclusive, pai, vamos na Madalena agora ou depois? Não tinha Madalena. Madalena. Saudades. Saudosa. Enfim, Sorveteria. então quando ele nos propôs essa vida, eu e meu irmão, nós éramos novinhos, assim, nós Mais perto. aceitamos. A primeira mudança intensa que eu vivi foi, então beleza, você aceitou? Então vamos sair da escola que você tá e vamos para uma escola pública, né? Falei, vamos. E começou. Eu nunca tive problema com isso, né? E graças a Deus eu consegui ter um relacionamento com Jesus desde muito novinha. Então, de viver o propósito. Eu gosto muito do meu irmão contando essa fase, porque foi a mesma família, com os mesmos menor, problemas, mais novinho. dos mesmos jeitos, e a visão dele foi Duas muito óticas, né? diferente da minha. Então, assim, ali eu entendi. Tanto Pra que... ele doeu mais ou foi mais fácil? Pra ele foi mais complicado. Foi mais complicado? Meu irmão é o do business, né? O meu irmão nasceu pra ser milionário, assim. A gente Então, também, ele só que desde não consegue. pequeno... Só que ainda não deu certo. Ainda não rolou, mas vai rolar. Eu nasci, vai. Recebe, Leonardo. Mas 6 números nunca cai lá que eu jogo. Até hoje o Nasceu investimento pra no Vale ser Cap não deu milionário. certo, rapaz. Não, mas é verdade. Meu irmão, ele conversa com a galera, assim, com os empresários, o povo fica, nossa, que menino. Então, assim, pra ele sentiu mais, assim, ele é mais na dele e tal, mais introvertido, então sofre sozinho. Eu já tava tipo, beleza, vamos viver do chamado, vamos pra África, vender a casa, morar Você já tava nesse mil naipe. graus. E é até engraçado porque, assim, Viver da minha arte na praia. é minha cara. Eu sinto que eu fui criada para viver do ministério. Vamos usar essa frase que eu acho que todo mundo consegue entender. Então, pra você foi mais leve. Foi muito leve. E é até engraçado porque hoje eu vejo Jesus até me empurrando para o outro lado. Então, a minha vida sempre foi igreja. Meu pai me projetou para ser uma pastora.
Não deu certo, né, pai? Desculpa. Rapaz, Tô brincando, deu super certo. Gente, sou pastora super séria na Poema, glória a Deus, aleluia. fazendo propaganda Mas de si. eu fui Mas projetada ela para é a esse pastora ambiente. da Marlene, né? Aqui, ó. É que eu faço direção de culto, galera. Perde do culto, Marlene. produção do culto. Aí fico com fone e um Marlene miczinho aqui, ó. Matos. Só aqui Mas na então, produção. para mim foi mais fácil, assim, entender tudo isso, a forma que a gente até programou o nosso casamento, porque quando nós nos casamos, o Morada fazia um mês que tinha virado. Então, assim, um mês anterior do meu casamento, os meninos viajaram o mês inteiro. E aí alguma coisa tinha acontecido, tipo, o que está acontecendo? A gente nem sabia lidar ainda, o que era, o que estava acontecendo. Mas até um mês antes do meu casamento, eles viajavam, tipo, faziam uma agenda ou Você fala que a outra. composição do Para Quem Entre o Rei vem na hora certa. Foi depois. Não, foi numa coisa. É, Verdade. 2017. Uma coisa. Só tô santo, Só tô- pra onde eu irei. Inclusive, Pra Onde Irei é a música do nosso casamento, assim. Fazia muito sentido pra gente toda... São músicas muito vividas Inclusive, por no nós. casamento deles... Gente, ele cantou Sabor de Mel. cantei. Não. Só canto. Aí deu o dózão aqui, ó. Aí como que começa Sabor de Mel mesmo? Rapaz, aí você me pegou, hein? Ah, não lembro. deu branco. Eu sei que eu comecei a... deu dó. Aí eu tirei o microfone assim, os dois aqui na minha frente, fiz assim... O agir de Deus é lindo. Aí a Stephanie... Não. Bruno Pilon. Você não vai fazer Vocês isso. vão ver eu fazer essa Você não vai cara de fazer vez em isso, quando eu você não vai faço. fazer isso. Foi a mesma cara de tipo Aí assim, ó. eles tinham me pedido pra cantar Pra Onde Eu Irei e tal. Eu só fiz essa pegadinha. Mas eu devia ter cantado, cara. Até hoje eu... Não, você não devia. Foi ótimo. Isso é muito bom. Muito E épico. Ia então, ser. assim, foi isso. O Morada começou a viajar um mês antes, tanto que a gente. Então, na verdade, você casou e aí já teve a vida... Voltou da lua de mel, foi. E esse é o Foi. detalhe, que quando a gente voltou da lua de mel, a gente não voltou para Rio Pra Preto. casa. Voltou já pra cá. A gente nós nos mudamos Nossa, para Taubaté. sério? Então Não sabia dessa. quando eu casei, eu não montei minha casa na minha cidade. Eu montei minha casa Já deixou os pais e já... a 7 horas da minha cidade. Então, Pra Onde Eu Irei foi... Então, quando eu 4D, né? Exatamente. Me despedi Espirrou dos até meus água na cara. pais. Com cheiro e tudo. Exatamente. Foi Despedi dos meus muito real. pais, quando- E aí, quando nós, tipo, beleza, voltamos à lua de mel, vamos começar, já foi A carnaval. rosa do verso soldado. E aí, o carnaval já vem com os Pegou dois chuva. pés, né? Pegou chuva. Nossa, já pegou carnaval. É, porque nós nos casamos em dezembro. E aí, foi viajar, fez Natal, Ano Novo, voltamos, organizamos as coisas ali no final de janeiro, chegamos em Taubaté. Fevereiro, meu filho, Acabou. primeiro carnaval do Morada sendo... Nem sei como usar um termo, tipo, conhecido, sei lá. Que viajava, que tinha Relevante. agenda. Tem A gente no já viajava. Relevante, é. Todo Mas mundo. eu nunca tinha, não estava mas você não era casada. casada com o E nem morava em outra cidade. Foi Verdade. tudo muito Então junto. foi O tudo carnaval você estava muito. super muito envolvida com a igreja. o retiro da igreja. E agora você não Super, tava eu não mais. tinha mais tipo, você acabava de nada. chegar. Exatamente, Nossa, então eu não tinha. verdade. Eu E que não tinha- organizava e os não- não acampamentos. Tá todo sendo mundo legal, aqui porque também, eu tô sabendo um monte de coisa aqui. Você tá descobrindo a história de Morada. Gente, vocês estão vendo que a proximidade da aqui, história a do família tá em Não, dia. mas é que é muito detalhe. Não né? lembro, eu não lembro o que eu fiz nesse carnaval. Não sei se eu fui pra Rio Preto, não Chorou. lembro. Mas com certeza, Então, não, mas, não choro, porque mas, Ah, eu sou Foi no pedra. mas é fácil pra você? No geral, essa saída deles. Né? a saída é fácil pra mim, porque, como eu disse, né, parece que eu fui criada pra isso. É claro que na pandemia descobrir um marido em casa É diferente. foi maravilhoso, porque Acordava, olhava, ai, quem que você é? eu Ah, é o Fê. estudava e trabalhava durante a semana. Então, eu estudava até a noite. Eu chegava em casa às 10 horas da noite. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Verdade, tem esse detalhe aí que é um tabu pra galera, né? Você casou fazendo faculdade, né? Eu me casei no último ano da faculdade. Então, assim, quando eu vim para Taubaté, eu ainda fiz transferência. Então, eu trabalhava, eu estudava, estudava à noite, chegava 10 horas em casa. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. O Fê viajava quinta e voltava, tipo, segunda de terça. manhã, segunda no almoço, terça. Ficava terça, quarta e viajava quinta. E eu estudando até 10 horas da noite. Chega Então, a assim, arrepiou o homem ali. o primeiro ano foi Deu bem... bagulho ruim, mano. Deu bagulho ruim. Inclusive, Tá com saudade, ontem, né? ontem o Fê De casa. tava dormindo, eu olhei pra ele, eu até filmei, tem um vídeo, depois eu mando pra vocês. Ele tava dormindo assim, ó. Ué, Na onde?
Na cama, dormindo. Em casa, normal? Em casa, normal. Aí eu peguei e falei, mano, o que tá como se ele acontecendo? tivesse Descruzei os na braços van. dele. Deu 2 avião. minutos, ele tava assim de novo. Aí no outro dia eu filmei, falei, Fê, o que tá acontecendo? É assim Acordou pra mostrar. Ele sonhou que ele tava no avião. Eu sonhei que eu tava viajando. É assim mesmo. Esse gosta da estrada, mano. Tadinho! Mano, eles gostam Ele muito da ama. estrada, Gosta. cara. Ele e o Moisés? O Moisés e o É Cabão. muito. Nossa. E eu Eles também. gostam. Ela... É demais. Aí eu, Cara, en- os caras brincando, amam tô a estrada de verdade. aí eu entrei. verdade. Quem que é meu discipulador? Brunão. Ele já foi. Não, Bruno, você tem que odiar a estrada. Tem que amar Jesus. Você tem que amar a sua igreja local. Mas já entrei assim, sendo discipulado já. Mas é isso. Então foi ok pra mim. Eu Mano, sempre o sou. Fê dormia com o braço cruzado igual na van, mano. Cabão é É especialista assim, em é dormir. assim, gente. Eu vou ensinar pra vocês. Na van. Você põe debaixo do sovaco aqui, ó. É isso mesmo. Duraço. Só que só o Manu sabe fazer isso aqui, ó. É, e ele não encosta. Reto. Ele consegue não encostar. E Dormir não se sempre tá mexe. encostado. E ele técnica dorme diferenciada. assim, eu super Militar agradeço. total. E aí, Mirinha?